Olá, e agora estamos aqui mais uma vez, repetindo o convidado. A gente está com Igor Carvalho. Tudo bem com você, Igor? Beleza, galera? Tudo firmeza? Tudo. Vamos aí de novo agradecer aí o convite. De novo, o pessoal deve ter gostado das besteiras que eu fico falando e resolveram ouvir um pouquinho mais de bobagem. Com toda certeza. E o Igor justamente é, participou do nosso, se eu não me engano, foi o terceiro, não foi? Nosso terceiro episódio, que se você não assistiu também, corre lá para assistir depois, que foi justamente sobre padrão biomecânico e se existia um padrão ideal para a corrida de rua, né? Foi exatamente sobre isso. E bem, Igor, hoje a gente vai falar justamente sobre avaliação funcional do movimento. E nos podcasts a gente sempre começa com pedindo para o convidado se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, coisa que você já fez no episódio anterior, não é? Então, para quem não sabe, o Igor ele é educador físico, tinha começado a graduação de físio, mas não terminou ainda. E ele participa também da Sociedade Brasileira de Biomecânica. Acertei tudo aí, Igor, ou falta alguma coisa ainda para completar seu currículo? Acertou, rapaz. Se Deus quiser, terminando agora o mestrado também. Até Ah, esse momento. Terminando o mestrado aí mês que vem, em abril de 2021. Se tudo der certo, ciências da reabilitação. perfeito. Aí no próximo episódio aí já vai ter mais coisa para colocar no currículo aqui quando a gente for falar. No próximo eu já chego aqui vestido igual o Jedi, rapaz. Se não for pra andar assim, quando, com título de mestre, eu nem sai na rua. Posso te chamar de mestre então, né? No próximo episódio De eu vou te chamar mestre, só vou assim. chamar de Yoda, Obi-Wan. E bem, o nosso assunto de hoje é avaliação funcional do movimento. E Igor, se você pudesse definir para a gente e para quem está escutando de forma mais clara, como a gente poderia caracterizar a análise funcional do movimento e qual a importância também? Cara, então, vamos lá. Avaliação funcional do movimento, como é que a gente pode escrever? Ela tem vários aspectos, né? A gente pode estar avaliando inúmeras. Inúmeras não, óbvio que inúmeras é a forma de falar. Mas a gente vai estar avaliando algumas características do controle motor, né? De como o corpo se movimenta e entender por que ele se movimenta daquela forma. Né? Esse é o principal objetivo de você estar fazendo uma análise de movimento. Então, a gente pode estar avaliando é, amplitudes articulares, né? A questão de mobilidade articular, a gente pode estar avaliando estabilidade, ou seja, oscilação do tronco, colapso medial do joelho, né? Que é conhecido aí nas rodas de pagode por aí pelo Brasil afora como valgo dinâmico do joelho, né? Ver se o tornozelo faz hiperpronação, se ele faz hipersupinação, e tudo isso, entender como é que tudo isso influencia no indivíduo, na forma que ele se movimenta, e principalmente se isso influencia no contexto desse indivíduo. Né? Se isso tem algum potencial risco real para uma possível lesão, se isso vai contribuir de alguma forma para alguma lesão ou não. Principalmente, esse é um dos fatores. E aí, quando a gente está falando em função, a gente pensa em performance, quando a gente usa, por exemplo, um rope test, um seca quest test, né, que são testes, entre aspas, de performance, são testes mais voltados para avaliar várias, várias variáveis, fica meio redundante, mas né, são várias variáveis ao mesmo tempo, você está avaliando, de certa forma, força, você está avaliando habilidade, agilidade, estabilidade de determinadas articulações, né? E a gente pode estar avaliando diretamente força também. Né? Quando a gente pensa em dinamometria, isso é avaliação do movimento, porque a força é um componente vital, né, da função e do movimento, E, entre outros. e aí quando Essa é entra, respondida. e aí quando entra essa questão justamente de você analisar isso e jogar para o contexto do indivíduo, aí que entra a palavra que já está dentro do nosso título de hoje, que é a questão da funcionalidade, de ver se aquilo ali
atrapalha, querendo ou não, o indivíduo no seu dia a dia, ou seja, correlacionar diretamente com isso, né? E se for atleta, no caso, considerar isso com a função dentro do esporte. Justamente, cara. A ideia é a gente gerar associações. Na verdade, a gente está investigando, né, o padrão daquele indivíduo, e aí você pode avaliar de várias formas. A gente tem protocolos de avaliação, algoritmos de avaliação, você tem diversos testes, aí você criar o seu protocolo de acordo, né, eu particularmente, eu não tenho um protocolo, eu uso, cada indivíduo tem uma bateria de testes que podem se manter como podem sair daquela bateria, daquela listagem de testes de acordo com o momento do indivíduo, com as necessidades dele, né, do que eu estou querendo investigar naquele momento. Né? É, e o que a gente está tentando fazer é inferências, né? A gente está tentando procurar associações relacionadas ao contexto do indivíduo. Então, eu estava conversando, até fiz um post recentemente no Instagram falando a respeito dessa questão de associação de contexto, né? Por exemplo, valgo dinâmico, que é o que eu estudo no mestrado. O valgo dinâmico normalmente é uma coisa que todo mundo olha e já quer corrigir. Não, tem que fortalecer glúteo médio, aumentar a amplitude de tornozelo, tem que ver se o antepé do cara é muito supinado, se é pronado, porque está gerando compensação e vai gerar lesão. Não, não vai gerar lesão, é um fator de risco. A gente sabe que tem uma associação do valgo dinâmico, né, no joelho, ligado a um aumento da compressão ali na patela, né, por conta desse desvio mecânico, esse desalinho da patela, né, do movimento da patela. Você tem já comprovado que realmente ele é um fator de risco, ele é um fator agravante, mas não necessariamente que ele é causa. Na verdade, a causa, hoje a gente tem isso bem, bem documentado, né, pelos diversos papers que estão saindo, os vários artigos que tem aí, que na verdade o que você tem não é causa, você tem várias causas, são fatores, vários fatores. A gente traça uma rede de determinantes, como é dito já no clássico, que já virou clássico estudo, né, da Natália Bittencourt, em que ela fala justamente dessa rede de determinantes, em que você tem que avaliar o contexto. Né? Diversos fatores que você pode encontrar em comum no contexto do indivíduo A e do indivíduo B, não necessariamente eles se interrelacionam e têm a mesma magnitude de importância para esses mesmos indivíduos. Né? Você pode ter a mesma lesão, mesmo tipo de lesão, mas os fatores terem magnitudes de importância diferentes. É um valgo dinâmico para um jogador de basquete, como até está parafraseando os próprios exemplos do artigo, né? Para o jogador de basquete tem muito mais relevância por conta do contexto dele de ter que fazer movimentos antecipatórios por conta do antecipatórios e de mudança de direção bruscas e rápidas, de velocidade, pivô, por conta do fator adversário, né, porque ele tem que sair do adversário, tem que driblar o adversário, então ele tem muito mais movimento de troca de deslocamento em velocidade e de pivô, que gera mais instabilidade, então o valgo dinâmico ele é um fator de risco considerável e de grande magnitude para uma lesão de ligamento cruzado anterior, e quando comparado com uma bailarina, isso não tem tanta magnitude, tanta importância, porque a grande diferença é o fator de imprevisibilidade. O jogador de basquete ele trabalha o tempo todo com imprevisibilidade. A bailarina não, ela tem uma previsibilidade constante, porque é coreografia. Certo? Então, por mais que ela tenha mudanças de direção, pivô, faça movimentos muito similares, ela tem a previsibilidade, ela sabe em que momento que ela vai fazer aquele movimento. Então, ela consegue ter um controle maior. Né? E aí, em relação à capacidade dela e à demanda da tarefa. O fator de imprevisibilidade do jogador de basquete ele já dá um pouco mais de desconhecimento com relação à tarefa, né, a capacidade do indivíduo para realizar a tarefa. E aí, nesse momento, esse desequilíbrio de capacidade e demanda é que ocorre a lesão. E aí o valgo dinâmico é um fator importante.
Acho que aí entra até a questão do cognitivo em si do indivíduo na prática, né? Porque o jogador de basquete, como você falou, ele tem o fator imprevisibilidade, que ele vai receber a bola em uma determinada jogada, só que ele não sabe o que vai fazer ainda, porque ele tem que esperar o adversário dele tomar uma Vai esperar o decisão movimento, para ele justamente. poder aí sim realizar o movimento. Enquanto justamente na bailarina, além de ela já ter aquele movimento preparado na cabeça dela, ela ensaiou aquele movimento diversas vezes para poder executar também, né? Então acho que essa principalmente questão da própria memória do movimento da bailarina, de já saber o que vai fazer e de já ter executado outras vezes, entra a principal diferença e aí que entra também a questão da individualidade do indivíduo, né? Justamente, cara. E aí a gente entra para um outro contexto, né, foi até o que eu falei na época. Você considerar também o valgo dinâmico, que é a questão do contexto, né? É, por exemplo, dor, né? A gente está pensando em dor. Ah, o valgo dinâmico ele é tão importante na dor, por exemplo, de um corredor de rua, quanto seria no contexto dor de um jogador de futebol. Quais são as magnitudes de importância? O corredor ele é linear, cara. Ele pode fazer aquele valgo dinâmico, óbvio que ele vai ter uma parcela ali, mas o quanto aquilo no contexto realmente é o importante, é o teu foco principal. Já no contexto do jogador de futebol, que é um contexto muito similar ao do jogador de basquete, talvez esse contexto com certeza seja muito mais, a magnitude de importância, até para o contexto dor, seja maior, né, para esse desfecho dor. Então, a gente tem que analisar o todo. E aí, quando a gente fala em dor, é aspecto biopsicossocial, né? Aí é o negócio que fica mais complicado. Até porque a questão da mudança de direção em si, ela, ela é algo que necessita do corpo que se tenha um pouco de estabilidade, de mais estabilidade, não é para se evitar uma possível lesão. Cara, desculpa, repete, passou aqui um avião aqui. A questão Atrapalhou. justamente das mudanças de direção bruscas e em alto nível é algo que necessita que o corpo tenha uma estabilidade maior, não é? Não, sim, lógico, lógico. E aí a gente tem que ver qual é a abordagem que você vai utilizar, né? A abordagem de tratamento, né, ou de treinamento que você vai estar utilizando. Uma abordagem, por exemplo, do corredor, talvez o fato de você fortalecer o valgo dinâmico, né, fortalecer o valgo dinâmico não, fortalecer o glúteo médio, possa já resolver, minimizar a dor, com certeza, né? Pelo menos é o que os estudos têm mostrado, né? A dor ela tem sido bem minimizada quando você utiliza estratégias de isolar o glúteo médio, né? De trabalhar de forma isolada o glúteo médio, ou melhores ainda resultados quando você associa com exercícios focados para o joelho, né? Mas talvez com o indivíduo que tem mais mudança de direção, só mexer no glúteo médio não é o suficiente. A gente vai ter que pensar em controle de tronco, porque também tem estudos que mostram que o fato de você fortalecer o tronco, você já gera melhora na dor no joelho, né? Já que a gente está usando como exemplo. Então, assim, você tem que analisar todo o contexto, né? Porque o indivíduo, muitas vezes, ele, né, a gente falando em jogador de futebol, né, como pode ser também jogador de basquete, ele joga o membro para um lado, mas o tronco vai para o outro, né? Dependendo de qual é a ideia, a solução que ele teve ali na hora para conseguir realizar a jogada, para se livrar do adversário, ele na verdade usa o corpo inteiro. Ele não é um movimento linear, cíclico, como é, por exemplo, o corredor. Então, são estratégias que você vai utilizar que são completamente diferentes, porque o contexto é totalmente diferente de ambiente, de situação de jogo, né, de situação de prática esportiva. E aí a gente também tem que levar isso até para o dia a dia. Né? O contexto trazendo aí para o cotidiano, por exemplo, de um médico que tem uma dor patelofemoral, uma médica, que é mais comum em mulheres, né? Vai ser o mesmo contexto, por exemplo, de uma dona de casa, vai ser o mesmo contexto, por exemplo, de uma
administradora de empresa que vai ficar horas sentada, né? Dependendo de qual é a especialidade médica, porque aí você também entra no subnicho. O contexto, por exemplo, de uma médica que é clínica geral, vai ser o mesmo contexto de uma médica com o mesmo problema de dor no joelho que uma cirurgiã, que vai ficar horas em pé operando. Contextos são os mesmos. E contexto social, além do trabalho. E aí, como é que ela faz no seu tempo livre? Né? Então, tudo isso tem que ser analisado quando a gente pensa em avaliar o movimento. Não dá para a gente ficar só na questão da mecânica, né? E vamos corrigir tudo. Preciso pensar que, às vezes, aquilo que a gente está achando que é uma disfunção, então, hoje a luta é cada vez mais não se falar em disfunção ou em movimento anormal, né? Ou tentar encontrar um nome. A disfunção ela ocorre a partir do momento que você tem a lesão ou dor. Aí você pode considerar uma disfunção, desde que aquilo afete. Aquele caso clássico da discinesia escapular, né? A discinesia escapular causa lesão, não causa lesão, a dor no ombro é por causa da discinesia, não é? Cara, e aí, a pessoa tem dor no ombro e tem discinesia, tá? Pode estar associado. Agora, a pessoa tem discinesia, mas não tem dor, e aí, eu vou mexer naquilo? Por quê? É o comportamento daquele indivíduo, é a forma que o corpo, né, que o centro motor utiliza de estratégia para ele realizar a tarefa. O corpo ele pensa em tarefa, ele não subsegmenta, ele não pensa em músculo. Ele não pensa, não vou ativar, não estou ativando o glúteo médio porque eu não estou afim. Ele pensa na tarefa, e se para a tarefa, por algum motivo, ele acha que é de cinesia, né, dentro da estratégia criada lá no centro de controle motor, a cinesia é que vai ser a melhor forma de você conseguir entregar a tarefa, ele vai entregar. Se você tem que fazer um valgo dinâmico para conseguir fazer um agachamento, levantar um agachamento, né, com um back squat, com, sei lá, 30 quilos de cada lado mais a barra, ele vai fazer o valgo dinâmico. E aí você vai falar, não, mas eu vou corrigir. Cara, se você corrigir, de repente você está gerando um problema que você não tinha. Né? Então é preciso entender contextos, entender toda a situação que está junta daquele indivíduo nesse aspecto, sempre levando em consideração esses três pilares, né? O bio, o psíquico e o social. Até porque quando a gente fala em dor, o social e o psíquico estão muito envolvidos. Com certeza, né? E é até essa questão da discinese, para quem aí ainda quiser se aprofundar um pouco mais, a gente tem um episódio justamente com esse tema, que é a discinese, ela deve ser corrigida. Então, se você aí quiser adentrar um pouco mais no assunto, você pode até escutar, que é um podcast muito interessante que foi com o professor João Barbosa. E voltando justamente para esse tema, Igor, essa questão justamente do biopsicossocial e do contexto do indivíduo é algo que eu acho que todo profissional de movimento ele deve analisar também, porque até era algo que a gente estava conversando um pouco antes sobre neurociência e mecanismos de dor, e a gente vê e que quando a gente estuda isso, a gente vê o quanto isso, querendo ou não, tem de interferência na dor daquele indivíduo, né? E de também como a gente pode ter indivíduos com a mesma, por exemplo, patologia, a mesma dor, às vezes até em contextos parecidos, só que quando ele chega para você e você vai fazer justamente essa análise, essa avaliação, você enxerga que ali tem causas diferentes, então a gente também não tem aquela receita de bolo, a gente não tem aquilo pronto pra gente. Então eu acho que a gente sempre tratar nessa questão de individualidade da pessoa, que foi algo que a gente também já falou no podcast passado, é algo de suma importância para qualquer profissional do movimento, né? Com certeza, cara. Assim, o que a gente não pode fazer hoje, embora quando a gente pega estudos, seja a tendência do estudo, né? Mas quando a gente traz para a vida prática, a gente tem que entender que o que acontece, por exemplo, no estudo, que pega um grupo, uma população, né, e você faz um determinado teste de um tratamento, de um determinado exercício, primeiro aquilo não reflete a vida prática, né? A vida do dia a dia, né? A vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues. É, Aquilo ali é um ambiente controlado, muitas vezes os protocolos que são utilizados, eles são utilizados
super controladas para que você não tenha, para que você tenha um mínimo de influência de fatores que possam estar alterando a sua investigação. Você está investigando efeitos muitas vezes isolados, né? E que na prática não acontece. Então a gente tem que primeiro entender isso. Prática baseada em evidência não é pegar estudo e aplicar tudo aquilo que você viu no estudo. Prática baseada em evidência é você pegar o estudo, fazer um filtro e aplicar aquilo dentro da sua realidade, né? Essa é a primeira coisa. Então, assim, primeiro, não generaliza, né? Estudos tendem a querer generalizar porque eles querem fazer extrapolações para validações externas. Isso ainda é um problema que a gente tem de modelo biomédico, né? De modelo mais linear, né? Um modelo mais reducionista de entendimento, né? Aquela relação de causa e efeito, né? E esse entendimento, ele, na verdade, não se aplica na vida real. Então, assim, a gente não pode, como eu disse, se generalizar. Então, muitas vezes você vai ver, vou pegar aqui um efeito, um exemplo que é agachamento, que é tanto um exercício quanto um movimento de teste, que a gente testa, que a gente avalia, porque é um movimento extremamente funcional, todo mundo agacha, né? Você vai sentar, é agachamento. Você vai pegar um utensílio no armário embaixo da pia, você agacha. Você tem que ir no banheiro, né? Pô, comeu aquela feijoada, o negócio reverberou, você vai agachar no banheiro, né? Sentar ali no bagulhete ali. Tanto que aquela história, quando chega já aquele pedido de médico proibindo cliente com dor no joelho que procura, meu médico falou que não pode agachar, não pode leg, não pode, não pode agachar, não pode, cagas como, né? Fica complicado. Então, voltando ao assunto que senão me perco, por exemplo, você pensa no movimento de agachamento, hoje mesmo eu estava olhando, eu fui atender um aluno que era um ex-cliente que parou por questões de saúde, voltou agora, comparado no tempo da pandemia, o cara tem 2 próteses no quadril, né? 2 próteses em cada quadril, no caso, né, gente? 2 quadris. Eu vou achar que o maluco é um mutante, tem 2 próteses no quadril direito, 3 no esquerdo, não, tem uma prótese em cada quadril, deixa eu Deixar claro. corrigir aqui a parada para o pessoal não achar que eu sou maluco. Então, por exemplo, eu estava analisando ele agachando, fazendo um movimento de agachamento, eu por uma questão de estar muito tempo sem ter contato com ele, não ter tido tempo ainda de avaliá-lo, como eu gosto de fazer, até porque ele quinta-feira vai, né, fazer uma infiltração de sei lá o que, rapaz, um negócio desse aí que o pessoal fala que melhora. Não é cortisona, não, sei lá, ácido hialurônico e tal. Então eu falei, cara, deixa eu fazer o procedimento, não adianta eu avaliar agora, porque se eu avaliar agora, eu não sei Como ele vai estar se o depois? que mudou porque no comportamento motor dele está mudando porque eu estou tratando, se é só por conta da forma que eu estou trabalhando com ele, se é porque tem um ácido hialurônico. Então, cara, vou avaliar do jeito que vai estar depois, deixa para depois, que aí a gente mata essa questão do ácido hialurônico. Já está lá dentro, já não é um fator que vai influenciar. Ele já está ali com o ácido hialurônico agindo, particularmente acho que isso não é para porcaria nenhuma, bem, né? O dinheiro é dele, não tem nada a ver com isso. E o que eu percebi? Eu botei hoje para fazer um agachamento no TRX, né, segurando lá a fita de suspensão, para não fazer propaganda. O equipamento é fita de suspensão, todo mundo conhece como TRX. TRX é a marca, só para deixar claro. E eu falei com ele, cara, é para você agachar, isso aqui é só para te dar uma segurança, para você não jogar muita carga, por causa do quadril, você está muito tempo parado. É uma mecânica totalmente diferente. A tendência quando faz um agachamento com TRX é que você não tenha muita translação da tíbia, você jogue mais o quadril para trás e mantém a tíbia mais perpendicular ao solo, né? Ela não faz, você não tem muita dorsiflexão ali na cadeia cinética fechada, né? Então é um movimento meio antinatural, não vou dizer que é errado, antinatural. O movimento é a forma que a gente tende a realizar aquela tarefa. Né? É um agachamento no TRX, não é um agachamento livre ou com a barra, são totalmente diferentes.
similares, porém diferentes. E aí que eu percebi? Que ele fazia uma estratégia muito de dominância do joelho, que é normal, certo? O agachamento é um exercício de dominância de joelho. Entretanto, você tem uma ação do quadril ali, você tem uma flexão do quadril, né, em que você projeta o quadril um pouco mais atrás, justamente para poder flexionar e ter essa translação da tíbia, né, anteriormente. E ele não fazia essa tarefa, ele não fazia isso. Aí eu, por que ele não fazia? Aí que vem a grande questão. Não fazia por quê? Aí a gente, o porquê da gente avaliar e por que a gente tem que avaliar sempre pensando além da questão biomecânica, né? Se eu fosse considerar só a questão biomecânica, eu falar, tá, ele não usa muito quadril porque ele tem fraqueza de glúteo, porque o movimento tá errado, porque, cara, ele compensa na lombar. Vou pensar só nisso. Se eu for pensar já da forma hoje que a gente compreende como a correta, ou seja, analisando todos os aspectos, eu não avaliei isso ainda, não usei o instrumento, mas ele pode ter uma cinesiofobia por conta do quadril, ter medo de jogar carga naquele quadril, que ele tem as próteses no quadril. Pode ser uma questão de falta de simplesmente erro pedagógico, ele não compreendeu a tarefa, né? Então o sistema dele, né, o sistema motor né, de controle motor está utilizando a melhor estratégia para entregar a tarefa, que pode ser melhorada, com menos gasto, menos compressão patelar, menos força resultante na patela, né, protegendo um pouco mais o joelho. Ele, então, vamos ver aqui, isso. Pode ser medo, né? Ele pode estar com dor, porque ele está com uma lesão na região posterior do joelho também, né? Tanto que ele vai fazer essa aplicação de ácido hialurônico, que ele relatou. Então, quer dizer, cara, tem N motivos que podem ter feito aquele movimento, aquela tarefa não sair do jeito que seria a idealizada, não vou dizer que é a correta, mas a idealizada, considerada ideal, que ele teria uma melhor alavanca, que ele teria uma melhor resposta biomecânica. Né? Por quê? E aí, se eu não avaliar, e se eu não entender que, tem que de repente usar um instrumento, né, como eu estava comentando aí antes, né, que é, por exemplo, o questionário de tampa, que é para cinesiofobia, né? De repente, o questionário de tampa ele vai ter um score alto para cinesiofobia e o cara tem medo de fazer um movimento. De repente, só uma conversa ali, uma anamnese com o cara ali, rápida, um bate-papo, você já identifica por que ele usa aquela estratégia. Se é realmente medo, se ele não quer jogar carga porque acha que, se eu jogar muita carga eu posso subluxar aqui, o quadril vai me dar um problema, tem que parar no hospital, não sei o quê. Assim, tem que investigar e entender que a variação do movimento ela não está ligada única e exclusivamente ao movimento, está ligada a todos os aspectos. Quando a gente pensa em avaliação funcional do movimento, está intimamente ligada a gente avaliar todos os aspectos que vão interferir na função, que vão interferir justamente no controle motor. E não é só, né, a questão biológica. É a questão biológica, psicológica e a social. Né? Todos esses fatores. Deu para responder? Falei para caramba aqui. Deu, Muito prolixo. E aí justamente que entra a questão dos fatores internos e externos que a gente já tinha falado e da questão do movimento em si ser o fator interno e de também a gente ter o biopsico e o social como o fator externo, né, justamente. Até porque como você já falou da questão da cinesiofobia e que a gente tem que investigar isso justamente na nossa prática clínica, porque não é algo que o nosso paciente vai chegar e falar, não, eu não consigo fazer desse jeito porque eu tenho medo. O indivíduo ele não consegue às vezes ter essa própria percepção, porque é algo às vezes que passa até ser do nosso próprio sistema cognitivo, do nosso próprio cérebro entender que aquele movimento ali gera dor e ele próprio passa a evitar talvez um grau de amplitude, passa a evitar que a gente faça certo movimento e que acaba gerando, entre aspas, algumas alterações, né? A questão da dor ela é uma questão sempre extremamente complexa. Primeiro, você tem que entender quando a pessoa fala que sente dor, não vou fazer um movimento X
porque eu sinto dor. E aí você vai perguntar, tá, mas você sente dor por quê? Não, porque eu tenho. Vamos continuar aqui no agachamento, que normalmente é onde tem muito problema aí no joelho, na coluna, todo mundo tem medo de agachar, embora tenha que agachar. Né? Você fala assim, tá, por que você tem medo? Aí você tem N fatores, né, para a gente entender. Essa dor é uma dor psicológica? É uma catastrofização? Não, porque o médico falou que não podia agachar. É o primeiro problema. Né? A gente tem esse problema sério. O médico, nada contra os médicos, mas muitas vezes a forma de pensar, né, do médico ainda é muito linear, é muito no modelo reducionista, né, de causa e efeito. Né? Então, a gente tem que entender isso e aí tentar convencer. A gente vive num país em que, assim, na questão de saúde, médico é Deus. Se o médico falou, meu irmão, cara, para você conseguir fazer o teu cliente, né, seja ele um aluno, seja um paciente, ele entender, cara, que aquilo que o médico falou não é bem daquele jeito, cara, é uma luta. É uma luta. Você tem que fazer trabalho de tijolinho a tijolinho, construir uma relação de confiança com um indivíduo e conseguir trazer, hoje em dia, com informação, né, que tem muita informação, a gente tem excesso de informação, conseguir mostrar para o cara, né, para o teu cliente, para aquele indivíduo, que a coisa não é bem assim daquele jeito. Mas esse é um problema que a gente se depara muito, né, tanto na questão da educação física quanto da fisioterapia. Você tem esse problema, muitas vezes, do médico que atrapalha. O médico proibiu, tem problema na coluna, não posso correr por causa do impacto. Tipo, cara, a única coisa que absorve impacto no teu corpo é teu disco. Caraca, você tem músculo pra cacete ali na perna, porra, em volta da lombar, musculatura do core. O que você tem que não falta é músculo para absorver impacto, cara. E aí você não pode correr. Aí você tá aqui no Rio, amarradão, andando na rua, bicho vem, pô, arrastão. Tem tempo que não acontece, mas arrastão. Aí você faz o quê? Pô, eu vou andando aqui porque o médico falou que eu não posso correr por causa do impacto. Porra, pelo amor de Deus, né, meu camarada? Porra, tá ali no meio da rua, tá no bar, de repente ali tomando a cervejinha de boa. Chega os caras lá, hoje em dia a gente não sabe, né? Tudo liberado. Rola a discussão lá, meu irmão, o nego puxa o 3 oidão, dá 3 tiros pro alto. Você vai ficar lá sentado? Não, vou sentar aqui de boa, tranquilão, porque, pô, se eu correr, pô, minha coluna vai pro cacete, meu disco vai, ó, vai cuspir. Pô, vai sair da coluna aqui igual disco de rock. Pô, não vai, cara, isso não acontece. Duvido, rapaz, que o cara, na hora que o nego mete 3 tiros pro alto ali no meio da rua, quero ver que ele não corre. Até aleijado levanta da cadeira e sai correndo, rapaz. Tá maluco? Que pouco rolando solto, bicho. Não tem essa. Né? Sim, estamos jogando aqui a situação mais dramática, mas a verdade sim, você vai ter situações que você precisa correr. Né? E aí o cara nessa hora ele não lembra. Aí quando você chega num ambiente mais controlado, que é a academia, né, por exemplo, ou para fazer uma corrida de rua mesmo, a pessoa vai fazer uma corrida lúdica dela lá. Eu tava afim de correr. Mas eu não posso correr, porque o médico falou que eu não posso correr, porque se eu correr vai gerar lesão, vai piorar minha lesão, eu vou sentir dor. Então, muitas vezes, essa situação de dor é gerada por catastrofização, por conta de cinesiofobia, por conta do medo. Então, na verdade, o que a pessoa tem, ela não tem basicamente a dor tecidual. O que ela tem é a dor, é a lembrança da dor. E tem um sinal aumentado ali, né? A dor é alerta de que algo está errado. Então, ali o que a pessoa tem é uma hipersinalização de que uma hiperexcitação já naquela via dolorosa, que ele já sabe que o próprio sistema já fala assim, correr, dor. Então, por mais que você não tenha lesão, que a lesão já está curada, cicatrizada, você já não tem mais nada, né? Quem fala muito disso é o Arthur Padão, né? Acompanha ele direto, ele fala muito de dor, e outros professores como, né, o Ney Mesiar, que é professor lá no mestrado, no doutorado lá na SUAN, que eu faço parte, o Felipe Reis,
outro que também no grupo junto com o Nemesiá, que é da UFRJ, que também fala muito de dor, são caras que são referências de dor, né? E eles falam muito nisso, nessa questão de modificar o mindset, vamos botar aí a palavra momento coach, né? Mudar o mindset do teu paciente, que ele entender que, cara, aquela dor é uma dor, na verdade, de proteção, porque ele tem medo. Então, assim, cara, você tem medo, você já está pensando que vai dar ruim, né? Vamos botar assim, que é a catastrofização, né? Você aumenta essas vias, você aumenta essa hipersinalização da dor e você já começa a ter uma dor antecipada, como sistema de proteção. Não corre, não. Né? Ou seja, no momento de luta-fuga, a adrenalina está lá em cima, não tem dor, você simplesmente corre. Às vezes isso é até bom, porque o cara fala, eu posso correr. Quando ele toma conta de si e fala, eu posso correr e não sinto dor, maneiro, ajudou. Mas também tem o inverso, às vezes nesse mesmo momento de luta e fuga, trazendo para essas situações drásticas do arrastão, sei lá, um tiroteio na região, perto ali de você e tal, alguma coisa, o cara também ele pode correr e na hora que baixa a adrenalina ele fala, corri, tô! Também pode acontecer o inverso, né? Vai depender aí do mindset do indivíduo, quanto que ele vai ter essa percepção. E voltando ali para a situação do dia a dia, né? Ele está num ambiente controlado, numa academia, numa clínica, em que ele tem total consciência que ele vai fazer uma atividade que ele tem talvez a impressão, muitas vezes ele não sente a dor, ele não tem necessariamente essa questão da dor, mas ele pode ter a impressão de que ele vai sentir dor, e isso já disparar esse sistema, né? Isso quando a gente fala em dor. Então, a gente pensar em avaliação, a gente tem que levar tudo isso em consideração, não ficar só pensando na hérnia de disco e não poupar, e não evitar movimentos, ou de repente desfragmentar movimentos. A gente avalia principalmente para ter tomada de decisão, né? O principal motivo de você fazer uma triagem é você ter uma melhor tomada de decisão, você ter mais base para a sua tomada de decisão, até onde você consegue ir com aquele indivíduo, né? Em questões de movimento, em questões do psíquico dele, até quanto que isso vai me atrapalhar. Aquela história, né? Como disse o gato para Alice, né? Alice, País das Maravilhas, Lewis Carroll, né? Encontrou com um gato, está no meio da encruzilhada, falou, que caminho que eu pego? Gato, as palavras não são bem essas, falou, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E normalmente é isso que a gente vê, não tanto na fisioterapia, mas mais na educação física, no ambiente de academia, né, que, cara, as pessoas simplesmente elas saem fazendo exercícios, prescrevendo baseados em questões de senso comum, em generalizações, né? Pô, tem problema na coluna? Pô, então vamos agachar, mas a gente vai agachar indivíduos saudáveis, sem dor, sem nada, que teve um histórico, ou tem um histórico de dor crônica, mas está sintomático. Não, vamos fazer aqui um agachamento na bola, sacou? Apoiada na parede, aquela maldita bola suíça, agachada na parede ali. Que tem momentos que são bons, tem momentos que você vai utilizar aquilo. Um momento de um LCA, um pós-operatório de LCA, que você vai querer fazer uma restrição de movimento, e você quer dar mais estabilidade, mais foco de quadríceps e tal, você pode estar utilizando realmente aquela estratégia, mas indivíduos rígidos, pô, bicho, bota o cara para agachar aí, velho. Pra que você tá indo botar bolinha, cara? É um movimento antinatural, para não dizer que é um movimento errado, né? Não existe movimento errado, é um movimento antinatural, antifuncional. Ninguém agacha 90 graus parecendo na cadeira, né? E acredito eu que até essa questão da criação do medo e da castrativação da dor e da própria maneira como alguns médicos levam e que você já falou, né, e querendo ou não fez essa crítica que eu concordo, é algo extremamente perigoso, porque você querendo ou não está restringindo a pessoa a fazer atividades funcionais no dia a dia, querendo ou não. Agachar é um movimento natural, correr é um movimento natural, e quando você, querendo ou não, cria e
pode até estabelecer esse medo da pessoa e a questão justamente de se gerar uma e de se criar uma cinesiofobia pode ser extremamente perigoso e até prejudicar o nosso tratamento e prejudicar a pessoa a longo prazo, né? Justamente. Então, por isso que eu estou falando que a gente tem que entender quais são os fatores que fazem aquela pessoa, né, se mexer, se movimentar, fazer aquele gestual daquela forma. E aí a gente está trazendo mais que esse âmbito da reabilitação, né? Mas a gente for pensar no âmbito da performance, cara, tem alguns filmes aí bem interessantes que falam muito dessa questão de. Eu não vou me lembrar agora qual é o nome do filme, cara, mas é um filme de beisebol, tá? Que é uma coisa que pra gente não é normal, né? Pra nossa realidade aqui de Brasil. Mas ele tem é um filme do cara que é um agente, se eu não me engano, de beisebol. Não sei se não me lembro se é baseado em fatos reais, mas acho que é baseado em fatos reais, mas é uma comédia em que os caras, o cara fez um esquema lá que ele basicamente ele foi recrutar, montar, trazer, selecionar jogadores de beisebol na Índia. Na Índia eles jogam cricket, que não é beisebol, mas é muito próximo, e a forma de arremessar no cricket é muito diferente, né? E o cara foi tentar pegar lá rebatedores e arremessadores para trazer para os Estados Unidos para fazer um camp, né, e tal, e de repente botar esses caras em algum time. E tinha um cara, né, um desses indianos, um desses personagens, que ele tinha uma biomecânica, né, um gestual de arremesso que era totalmente diferente daquele utilizado pelos, pelos jogadores de beisebol. Normalmente eles arremessam daqui de cima, né? E eu, além dele, teve um outro. Esse eu sei que tem um fato, não sei o nome do jogador, não acompanho o beisebol, mas tem esse relato desse caso, um caso verídico, de um outro jogador que o cara atingia picos de velocidade absurdo, que ele arremessava de baixo, ele não fazia esse movimento de cima para baixo. Ele fazia um movimento aqui de baixo, meio que de baixo para cima, né? Trazendo para trás a bola e arremessando. E esse cara, e eles falavam assim, cara, não, mas o gestual tá errado, não tá certo, tem que corrigir isso, né? De certa forma, muitas vezes os caras eram renegados, falavam, não, esse cara aí não vai dar certo na liga principal, porque ó, como é que ele arremessa todo errado. Porque na verdade você generaliza, você criou um padrão, né? E muitas vezes o padrão ele pode ser alterado, porque o que interessa é o que? É performance, né? É você atingir a meta, isso pensando já em questões esportivas. É, um outro caso mais curioso, ainda falando em performance, né, em mudança de padrão, né, sair ali da caixa, há muitos anos atrás, o salto em altura, o salto era feito de frente. Né? Não sei se vocês sabem disso, mas é um caso que muita gente conta. Né? O salto em altura, né, você corria para atravessar a barreira, o cara saltava de frente, ele saltava aqui de frente, até que chegou um dia, um candango lá, que eu não me lembro quem era, também não sou esse cara todo, mas eu conheço a história. O cara chegou, olhou, falou: não, bicho, tá soltar de costas. Porque se eu soltar de costas, eu tenho menos risco de bater na barreira, porque eu vou. O cara joga aqui, né? Você não tem a flexão do quadril, tem menos risco de você bater a perna. Para passar a perna fica mais fácil. E aí o cara foi, bateu o recorde de medalha de ouro, e a partir daquele momento, isso o cara fez nas Olimpíadas, a partir daquele momento todo mundo passou a soltar de costas. Né? Porque ele conseguiu ter mais propulsão, um movimento arqueado, né? Tem aí toda a questão da biomecânica ali do salto, de vantagem mecânica, que eu não vou saber explicar porque eu não sou estudante a fundo ali do salto em altura, mas você tem uma melhor performance. E na hora que o cara foi lá saltar, todo mundo falou: pô, tá maluco? Soltar de costa, cara, tá doido? Viajou? Né? Vem correndo de lado e pula de costas. Mudou o padrão. Mas o grande lance, por exemplo, levando de novo, voltando para o lado do beisebol,
essa questão do arremesso diferente, é que esse arremesso aqui de lado, para atingir aquela velocidade, jogava muita sobrecarga na articulação do cotovelo. E aí todo mundo falava, não dá para arremessar assim porque vai lesionar. Né? Só que o cara não lesionava, porque ele já tinha a questão da destreza. Ele já tinha o domínio daquele repertório motor. Provavelmente você modificar o padrão de outros indivíduos seria mais difícil, teria que fazer isso da base. Até E modificar o talvez não padrão dele, funcionasse. né? E talvez não funcionasse, porque aí você tem toda a cultura e a história dos outros indivíduos da base que estão vindo de outras bases anteriores, desde pequeno, fazendo aquele padrão, aquele gestual. Então, avaliar também é interessante, né? A questão da importância da avaliação funcional é a gente entender o que a gente deve alterar e até onde a gente deve alterar. Foi aquela questão do último episódio aí que eu participei com relação à performance, né? De quando que eu vou mexer na biomecânica da corrida de alguém? Cara, ou quando o cara tem dor, tem lesão sucessiva, recorrente, e aí você identifica, né, o cara ou a cara, porque ontem foi Dia Internacional das Mulheres, então pode ser a cara, pode ser a menina, né, não vamos ficar focando só em homens, mas pode ser aquele corredor, aquela corredora. Tem lesão sucessiva, então você vai tentar identificar qual é o possível principal fator de risco na mecânica dele ou dela que está gerando aquela lesão, que está não diretamente gerando, porque não é relação de causa e efeito, mas que está contribuindo massivamente para aquela recorrência da lesão, e aí você altera. Ou então, quando a performance está abaixo, cara, tem um jeito melhor, vamos mudar isso aqui. Né? E aí é quando você está pensando em melhora de performance mesmo. E aí já entra mais para a galera do alto nível, ou até mesmo da galera amadora, mas que está querendo performar de alguma forma, nem que seja contra ela mesma. Né? E essa questão justamente de contexto de performance do indivíduo, acho que tem muito essa questão das estratégias que a gente vai escolher utilizar e que justamente se o indivíduo ele tiver performando daquela forma, mesmo que ele não tenha aquele padrão ideal, a gente, dependendo de como a gente vai agir sobre ele, a gente também pode adaptar a nossa forma para que ele continue performando daquele padrão. Você entende? No caso, a gente adaptar a estratégia que a gente utilizaria em, por exemplo, um arremessador de beisebol normal, o padrão que ele tem, que todos os outros já tinham. Se a gente pega um com esse padrão diferente, a forma com que a gente vai aplicar as nossas estratégias nele é, querendo ou não, diferente, né? Os grupos musculares que a gente vai trabalhar, a forma com que a gente vai trabalhar, até a questão do gestual Sim, esportivo é sim. diferente. Não, sim, o cara achou uma outra maneira, uma outra estratégia motora de entregar a mesma coisa, que é arremessar a bola em alta velocidade de forma que o rebatedor não consiga rebater. Simplesmente é uma estratégia. Ele entregou a tarefa, tá entregue. A gente tem que ter cuidado com e talvez querer mudar aquilo porque o cara vai ter um risco maior de lesão por conta dessas compressões, essas forças maiores no cotovelo, no ombro, vai ter um risco maior de lesão, de ter uma, uma, uma epicondilite ou alguma lesão de punho e ombro, você não querer alterar aquilo para prevenir uma lesão que pode nunca ocorrer, você acaba reduzindo a performance do indivíduo, porque aquilo ali já está arraigado nele. E ali você pode, ao não querer mudar, gerar, passar a ter lesão. Aí aquele indivíduo passa a ter lesão recorrente. Isso é muito possível e isso ocorre com uma certa frequência, porque tentaram alterar padrões biomecânicos, justamente porque tem esse terrorismo biomecânico, essa visão de que tem um modelo biomecânico ideal. Cara, aquilo ali é matemática, matemática é exato, o corpo humano não tem nada de exato. Né? Um exemplo aqui que eu vou dar de como é que é preciso a gente ter cuidado, cara, com essas questões de terrorismo biomecânico, né? Não sair querendo corrigir tudo. Ontem eu estava na academia que eu dou aula, que eu dou personal, estava esperando meu aluno de personal chegar,
E aí eu estava observando, né, ali a sala e tal. E aí eu vi uma professora, uma personal lá, que eu nem conheço, e ela estava botando o aluno para fazer uma rosca bíceps no cabo ali do cross, polia abaixo, com a corda, né, com o instrumento da corda. Cara, movimento simples, certo? Flexão do braço, flexão do cotovelo, né, antebraço flexionando sobre o braço, aproximação da mão em direção ao ombro. Show! Tarefa simples, moleza? Cara, sinceramente, eu estava esperando o meu aluno, deve ter sido ali uns 2 minutos até ele chegar. Eu não parei para contar, mas sinceramente, nesses 2 minutos, o garoto não conseguiu terminar a tarefa do exercício e ela fez umas 10 a 15 correções nele. E eu ficava assim olhando e falei, cara, precisa de tanta correção para fazer uma rosca bíceps, cara, só uma flexão aqui no antebraço, cara, flexão do cotovelo, bicho. Ela vinha corrigir a cabeça, abre o peitoral. Aí, cara, pegou o pé, chegou nesse ponto que assim, eu fiquei. Que eu, na minha santa ignorância, fiquei olhando e falei: o que isso está influenciando? Que tudo bem, peitoral, tem aquela coisa, não, abre, peito pra fora, barriga para dentro, ajustar a cabeça para não ter anteriorização. Talvez sim, talvez não, até porque vai depender de outras coisas, de questões de cadeia, de comportamento, mas não vou entrar nesse mérito. Cara, ela tava botando, acertou o joelho do garoto, botou o joelho, um pé na frente, outro atrás, aí acertou o pé de trás a 45 graus alinhado, o outro tal, a tanto, aí botou no joelho para o joelho ficar semiflexionado. Eu fiquei olhando, eu falei, cara, é só levantar a porra do peso, bicho. Caraca, é simples. O cérebro ele só fala assim, tarefa. As pessoas têm que entender o seguinte, cara, movimento, teu centro, motor aqui dentro, aqui da cachola, do CPU, sacou? Ele só fala assim, tarefa. Qual é a tarefa? Levantar o peso, trazendo a mão perto do ombro, aproximando, encurtando o bíceps. Nem pensa em encurtar o bíceps, a tarefa ele pensa em segmento, trazer a mão para perto do ombro, é tarefa, levantando a carga. Sacou? A estratégia motor é motivar, sendo que ainda tem questão da variabilidade motora. Ainda tem essa questão. Então, assim, é só isso, cara. Aí, tipo, cara, não, mas não pode flexionar, deixar o peitoral fechar. Tá, e aí, por que o peitoral tá fechando? Sim, é uma restrição que você tá botando na tarefa. E a gente entra de novo em modelo ecológico. O corpo se autorregula, né? Teoria ecológica dos sistemas ecológicos. Então, assim, se autorregula baseado nas restrições da tarefa, baseado nas restrições do corpo, né, do biológico e do ambiente. O ambiente não oferecia muita restrição, né? A academia, ambiente climatizado, tal, pá. Talvez a máscara, que é exigência hoje, então pode ser uma restrição, o cara pode se sentir mal e tal. Mas vamos lá. Biológico, não sei, não conheço o garoto, não sei se tem alguma restrição biológica, o quê. Mas, cara, na tarefa era muita restrição. Porque, assim, o joelho tem que ficar 2,5 graus, latitude centro-oeste, 4. Porra, o pé virado a 45 graus, apontado para Meca, peitoral aberto, a cabeça alinhada, não sei o que. Cara, e a coisa mais comum que tem, principalmente quando a demanda está maior do que a capacidade, é você fazer o quê? Você roubar, bicho. Você dá aquela. Pô, vocês frequentam academia, cara, quem nunca viu aquele bíceps ganso, né, cara? É o que a galera mais faz. Principalmente nas últimas repetições que você já tá fadigado. O cara já começa aqui, porque, pô, ele tá compensando da onde tá. Ele tá tentando transferir energia de tudo quanto é canto pro bíceps para cumprir a tarefa, porque a premissa é cumprir a tarefa. Até não conseguir mais cumprir a tarefa. Aí fadigou geral, sistema central, ou fadiga periférica, soltou o peso. Não consigo mais fazer, não entrego mais. Mas a ordem é entrega a tarefa. Se a tarefa é essa, você entrega. Entendeu?
E eu vejo uma dificuldade nas pessoas entenderem isso, dos profissionais entenderem isso. E por eles não entenderem que a prioridade é entregar, do organismo é entregar a tarefa, eles querem corrigir muita coisa. E aí é que acontece esse terrorismo biomecânico, que fala de A, de B, de não sei o que isso, que aquilo. E aí começa as discussões aí que estão tendo de avaliação funciona, avaliação não serve para nada, pô, avaliar o movimento para quê? Cara, avaliar o movimento para não ter que ficar fazendo essas merdas, de ficar fazendo 15 correções em 2 minutos no garoto que só vem fazer mostra bíceps. Pô, porra, lógica nenhuma, bicho. É Ele um tá negócio. magro, maior frango do cacete. Se tivesse pegando peso pra caceta, cara. Tipo, ainda tem isso, aí tem a questão do bom senso. Cara, qual é a carga que esse moleque tá fazendo? O moleque tá levantando 3 placas, bicho. 3 placas, 15 quilos. Você ainda tem sistema de rodana que facilita o trabalho. Falei, meu irmão, pra que isso tudo, jovem? Pra quê, meu filho? Para com isso. Deu vontade de falar lá, mas aí era antiético. Deixei quieto, fiquei olhando e rindo internamente, com pena do menino. É uma coisa que você falou aí que eu acho muito interessante e que eu acho até muito mais viável foi a questão da relação capacidade-demanda, né? Que é muito mais viável você, tipo, você fazer aquela avaliação do atleta, do aluno, seja lá qual for. Ele pode ter aquela variação, uma biomecânica um pouco fora do padrão, né? Mas não é algo, ele não sente dor, não é algo que incomoda ele, é apenas algo fora do padrão. Pode até existir um fator de risco, mas é muito mais vantajoso você trabalhar em cima da questão dele suportar as demandas, né? Aumentar a capacidade dele de suportar as demandas daquele gestual esportivo, até do exercício que ele faz, do que ficar tentando impor esse monte de correção, corrige aqui, angulação aqui, tipo, é algo que até se torna muito mais desgastante e pode até prejudicar a performance. Ele já performa bem e você começa a fazer diversas alterações e começa a ter aquelas deficiências de performance. Querendo ou não, você tá dando mais tarefa pra ele também, né? Pois é. Justo, você está gerando mais restrição, cara. E quando você gera muita restrição, o que você faz? Você restringe a variabilidade, sacou? Você, assim, você, André, que está falando que está querendo que se interessa em neuro, a galera se interessa em neuro, cara, quando a gente pensa em biomecânica hoje, a gente não pode deixar de pensar no conceito de variabilidade motora, que é do Bernstein, que é uma parada lá de 1900 e vovora virgem. Da época da Rússia antiga, o Bernstein era Nikolai Bernstein. Eu não sei se eu cheguei a comentar já no outro episódio, mas sempre bom lembrar. Ele desenvolveu essa teoria, né, da redundância motora, da abundância motora, que foi adaptado pelo Mark Latache, dessa teoria, que ele fala em abundância motora, em vez de redundância, né, porque basicamente o que aconteceu? O Stalin, né, lá na mãe Rússia, questão industrial, né, revolução industrial, queria melhorar a produtividade dos funcionários. E aí o que ele fez? Pediu para o Bernstein fazer uma avaliação dos ferreiros da indústria lá da Rússia, pegar os melhores ferreiros daquela indústria, mais experientes, e ver qual era o padrão de movimento que eles faziam para ensinar né, para os ferreiros menos experientes. Porque aí você botava todo mundo fazendo o mesmo padrão e você tinha um aumento da produtividade, porque os caras que produziam, que tinham mais eficácia, que eram mais eficazes, eles tinham um melhor padrão, certo? Pensamento aqui reducionista, só existe um padrão. O cara foi lá, fez uma avaliação por vídeo para a época, né, várias fotos sequenciais do movimento. O que ele percebeu? Que os indivíduos mais experientes, eles na verdade eles tinham maior eficácia, né? Ou seja, eles tinham lá aquela bagaça lá, pensa naquele filme de medieval do ferreiro forjando a espada, então dando aquelas porradas lá no aço, né, para forjar. O cara mais experiente, ele variava mais o movimento, uma hora ele usava uma estratégia com o cotovelo mais fechado, na outra o cotovelo mais aberto, o ombro mais estendido, o ombro menos estendido. Para cada repetição que ele dava porrada lá na forja, ele usava uma estratégia diferente em cada repetição. Então, cada vez que em 10 repetições que ele dava 10 porradas na forja, as 10 eram completamente diferentes. Mas o resultado, performance, era exatamente igual.
Aí a gente joga para um universo mais conhecido, né? Vamos botar para futebol. Zico. Todo mundo conhece o Zico, todo mundo sabe que o Zico batia falta pra caceta. Tá? Podia falar do Neto também, acho o Neto um babaca, eu não vou falar dele. Cara, você vê o Zico batendo falta, ele fala assim, quer aonde? Tem vários vídeos aí na internet, no YouTube, você vai ver. Ele cobrando repetidamente, falando que ângulo direito, ele vai lá e bate de chapa, ângulo direito. Bate de peito, ângulo direito. Bate de 3 dedos, ângulo direito. Ou seja, variabilidade, repertório motor. Sacou? E quando você cria muita restrição, você diminui as opções de repertório pro teu sistema. Tipo, cara, eu tenho que fazer um movimento de flexão, mas eu não posso anteriorizar a cabeça. O peitoral tem que estar aberto, ou seja, eu não posso fazer protração de ombro. Eu tenho que manter o joelho a 15 graus noroeste, tem que manter o pé apontado para a meca, tem que fazer não sei o que, não posso fazer não sei o que lá. Então, o que acontece? Cara, quer fazer um movimento robotizado, sacou? Só que, bicho, você tem tanta tarefa, tanta restrição, que o sistema simplesmente não consegue entregar, cara. Você restringe tanto que não tem como entregar. Não tem como fazer. E o que eu estava vendo nitidamente o que acontecia com o garoto. Não, ele queria fazer, obviamente, a cabeça dele ia para frente, alguma coisa ele descompensava ali que a professora não queria que ele descompensasse. Pô, e não tinha como, ele vai descompensar, que tem muita restrição. E aí, é uma conjectura minha, tá? Não é nada que eu tenha visto na literatura. Talvez nesse momento o sistema, simplesmente por tanta restrição, ele passa a desconsiderar uma das restrições e fala, bicho, entregar a tarefa, dane-se a cabeça, vai fazer a porra do ganso aqui. Dane-se, vai fazer o bíceps com ganso. Se não gostou, dane-se, não faz. Porque não entrega. Sacou? Tem que ter bom senso nisso. Né? E voltando lá no assunto do Bernstein, né, para reforçar, só para terminar a historinha, o que ele reparou nos indivíduos menos experientes? Que eles tinham menos variação de movimento, eles faziam os movimentos mais próximos, assim, mais próximo de ser um mesmo padrão, só que com menos eficácia. Ele tentava fazer aqui esse mesmo padrão, só que ele errava, acertava uma ponta, daqui a pouco acertava no outro canto do ferro, na outra não acertava no outro canto, ele perdia eficácia. E aí entram em outras questões de estabilização, de coordenação, de sinergia intersegmentar, sinergia motora, tá? Intersegmentar, questões de sinergia de ativação muscular a cada repetição, resistência à fadiga, destreza, tudo isso são adaptações que você vai tendo ao longo da experiência. Né? Então, é um problema, por exemplo, quando a gente fala em protocolos fechados, por exemplo, do FMS. Né? O pessoal bate muito no FMS. O FMS... O grande problema do FMS é que ele não entrega o que ele promete. E aí eu posso falar com propriedade porque eu sou certificado nos 2 níveis do FMS, tem certificação completa. Então, eu posso bater à vontade. Ele não entrega aquilo que a avaliação não entrega o que promete. Basicamente, o que ela promete é o quê? O indivíduo que está abaixo desse benchmark aqui, ele tem maior propensão à lesão e menor performance. Quem está acima lesiona menos e tem maior performance. Balela. Mas é uma estratégia, é uma ferramenta utilizável. Você faz ali os 7 testes, não sei se vocês conhecem o FMS, mas vocês não conhecerem, você tem 7 testes ali, em que você tem uma nota, você atribui uma nota para aquele padrão de movimento de 0 a 3, sendo que 0 é dor, presença de dor. 1 é um movimento muito errático, 2 é um movimento com algumas correções, médios ou médios, e 3 é padrão ouro, cara. Faz aquele movimento biomecanicamente perfeito. Né? E quais são os problemas ali do FMS, né, que as pessoas batem? Primeiro, uma questão de aprendizado motor, erro pedagógico. Tem estudos comprovando que tem a questão do freezing, né? Ou seja, você restringe mais o movimento, você faz mais congelamento,
você gera mais estabilidade, mais rigidez no movimento quando você está aprendendo o movimento. Porque você ainda não tem sinergias, você não tem conexões de energias motoras suficientes para gerar estabilidade de forma mais, vou botar assim, mais fluida. Então o cara faz um movimento mais duro. Então ele faz um overhead, né, que é um dos testes, né, um overhead tipo squat, que eles chamam, né, um agachamento com a barra por cima da cabeça mais profundo, né, você tenta baixar o máximo que você consegue, com a barra, segurando a barra aqui, um bastão acima da cabeça, né, fazendo um movimento overhead, né, e aí você vê se o cara vai fazer valgo dinâmico, se ele flexiona muito o tronco à frente e tal. Cara, o teste é rápido, os testes são rápidos, né? O protocolo é um teste rápido, baseado muito no desenvolvimento motor, ontológico. Mexa aqui no computador, tremeu a porra toda. Mas você tem coisas ali que você consegue notar e que você consegue utilizar na tua prática, tanto clínica quanto na tua prática né, de treinamento. Por exemplo, se o cara faz um overhead squat e ele flexiona muito o tronco, ele faz uma estratégia muito de flexão de tronco, né? E aí você joga isso quando ele está com o pé no chão. E aí você bota a régua lá que tem na FMS, ou bota um calço no tornozelo e manda ele fazer. Aí ele já faz uma estratégia de menos flexão, porque aí dá uma indução do quê? Trabalhar a mobilidade de tornozelo. Eu levantei aqui e trabalhar a flexibilidade de cadeia posterior. Porque eu encurtei a cadeia posterior, o cara já mudou a estratégia. Conseguiu ficar mais ereto o tronco. Então, né, se ele não consegue, mesmo fazendo essa estratégia de elevar o tornozelo, ele continua flexionando muito o tronco, que seria uma nota 1, né, e faz um valgo dinâmico, tá, mas vamos se ater só na questão da flexão, né? O cara fica com o tronco muito inclinado, a estratégia de inclinar muito o tronco, flexionar muito o tronco. Você pode pensar no quê? Que ele tem fraqueza de musculatura de core, tem baixa mobilidade aqui na escápula torácica, e aí a barra fica mais à frente, aí ele acaba desequilibrando, joga o centro de gravidade mais à frente. Então você vai trabalhar ali mobilidade, força dos eletores da coluna, de repente, para traçar estratégia. Isso é uma forma que você pode fazer. E aí você vai fazer o quê? Né? Por que é a importância do avaliar? E aí, jogando para a prática, o que eu faria? Se eu vejo um cara que tem estratégia no agachamento, que ele flexiona muito o tronco, eu tenho duas opções. Entender quais são as limitações, né? Ou ter inferências ali, tirar inferências, fazer algumas considerações, me fugiu a palavra aqui, mas fazer conjecturas a respeito, não era bem a palavra que eu queria usar não, mas ela cabe, né? De que tem fraqueza, tem não sei o quê, e aí eu posso fortalecer aquilo, né, que eu entendo como deficiência daquele indivíduo, melhorar a mobilidade torácica, melhorar a mobilidade de quadril, melhorar a força do core, principalmente dos extensores da cadeia posterior, né, da cadeia extensora da coluna, de forma fragmentada. Mas isso não quer dizer que vai resolver o meu problema do agachamento na hora que eu fizer de novo o teste. Né? Uma outra estratégia que eu posso fazer é simplesmente botar o cara para agachar. Como? Com estratégias de front squat, botar a barra na frente, botar a barra nas costas. Barra nas costas tende já você fazer mais flexão do quadril, né, fazer a flexão do tronco, na verdade, por conta da questão, né, das cargas, de estar aqui, então ela já projeta o teu centro de gravidade para frente. Né? Uma outra questão que poderia ser feita, né, é entender como é que eu vou trabalhar a funcionalidade desse indivíduo, porque a tarefa é agachar. A tarefa não é fazer extensão do tronco. Né? Então, se ele tem um fator de risco que é para agachar, flexionar muito o tronco, como é que eu vou trabalhar para o sistema entender que ele tem outras formas de realizar essa mesma tarefa? Eu identifiquei na avaliação um fator de risco e eu vou trabalhar em cima dele se esse fator de risco realmente for importante. E aí eu trabalho criando estratégias para isso que eu vou fazer essa avaliação. Sei lá, tô falando pra caramba aqui, sabe? Deve ter uns 20 minutos.
Não sei nem que. Não, mas perfeito. E aí que a gente, Vamos querendo ou ver. não, vê justamente a questão da importância da avaliação, né? Porque, querendo ou não, a avaliação ela é justamente onde você vai obter os seus dados a respeito daquele indivíduo e que você vai utilizar o máximo de dados e o máximo de informações que você conseguir extrair dele ali naquele momento, no momento da avaliação, para justamente você aplicar ali, seja na sua prática clínica, seja no dia a dia com o seu aluno, seja da forma como for, não é? Cara, assim, avaliar, fazer triagens, como é que eu vou dizer? Elas são para te guiar para o propósito. Na hora de você prescrever o exercício, seja ele terapêutico, seja ele visando treinamento e performance. Pô, você tem que ter um propósito. Cara, eu vejo várias situações e sempre assim, propósito dentro de um contexto, né? Eu vejo às vezes situações na academia que eu vejo gente passando educativos, por exemplo, que são exercícios de fortalecimento de quadril, de glúteo médio e tal, com mini band, a gente está na. Assim, uma série de exercícios corretivos que eu olho para a pessoa, às vezes eu conheço a pessoa que está, o cliente, né, que está recebendo aquela intervenção, de outro professor, mas a gente às vezes conhece, tem do dia a dia você conversa, né, no ambiente, e, cara, eu falo assim, não tem o menor propósito de estar fazendo isso, sabe? Hoje em dia a moda é mobilidade articular. Cara, a mobilidade articular é importante, mas você não precisa botar o nego para fazer todo exercício, tudo que mobilizar tudo, bicho. A falange do dedo mindinho, não sei o que, cara, propósito, direcionamento. Avalia o indivíduo, entende o contexto dele, dá direcionamento na tua prescrição. Ué, tipo, beleza. Ah, eu identifiquei que pô, a pessoa não agacha profundo porque ela não tem mobilidade no tornozelo. Tá. E beleza, o que esse dado te traz para o teu cliente? Ah, não, que ele não agacha profundo, tá. E aí, ele precisa agachar profundo? Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Para um atleta de vôlei, talvez seja interessante. Quanto mais profundo ele agachar, mais ele a capacidade mais profunda dele agachar, maior ele tem a questão ali do CAI, né, do ciclo alongamento e encurtamento, para ele acumular energia e dar um salto mais alto. Então, pô, para ele agachar para fazer um bloqueio, é interessante ele agachar profundo, rápido e ter uma resposta rápida. Para uma senhorinha de 60 anos, dona de casa, Não vai mudar em nada. que malandro? Vai ficar 3 dias botando a coroa lá para ficar, porra, fazendo mobilidade de tudo quanto é jeito de tornozelo. Perde, porra, 20 minutos do que ela podia estar fazendo uma outra coisa que para ela é mais interessante. Sacou? Porque não, mas eu identifiquei no teste. Então, assim, não é só você avaliar e achar os dados, é você saber o que você vai fazer com aqueles dados. Entender qual é o propósito também que você vai ter nele. E aí que o pessoal fala em terrorismo biomecânico, quem bate em avaliação, né, funcional, avaliação cinésio-funcional, entra nessa questão. Né? É terrorismo biomecânico. É terrorismo biomecânico porque você não sabe o que fazer com aquela bosta, cara, daquele dado que você colheu. Você colheu um monte de dado e você olhou e falou, tá, e agora? Não, e agora eu vou querer corrigir tudo isso que eu achei, cara, precisa. Tem necessidade, então tem que ter bom senso. Falta. E aí é um problema que não é um problema do profissional, é um problema da formação do profissional. Porque a formação nas faculdades de saúde, elas são totalmente fragmentadas e te induzem a pensar de forma fragmentada. Não te induzem a pensar de forma conjunta. O corpo é a soma o todo é maior do que a soma das partes. Né? Ele não é só um corpo, ele é um corpo com um ser pensante, com sentimentos e que toma cervejinha no final de semana, joga pelada no final de semana, que tem que sair correndo atrás do filho de 1 ano agachado, porra, porque o moleque corre desesperado, sacou? Você tem esses fatores todos que você tem que considerar na hora que você vai
pegar aqueles dados, gerenciar aqueles dados que você colheu na sua avaliação e para traçar a sua estratégia de abordagem, né? É importante ter isso, é importante bom senso e propósito, principalmente. E justamente associar aqueles dados que você encontrou ao contexto do indivíduo, né? E se Justo. realmente aquilo que você encontrou, se é necessário ou não você intervir. Acho que É, isso pode entrar tanto na questão do indivíduo, do ser humano que não faz, que não é um atleta de alto nível, quanto o próprio atleta de alto nível, né? sim, sim. E assim, é a questão que a gente falou anteriormente, capacidade de demanda. Você primeiro tem que entender quais são as demandas do indivíduo para entender aonde que se insere as capacidades dele que você encontrou, né? Tipo, o que restringe a capacidade de aumentar para aquela demanda? Assim, como eu vou dizer, você testar dominância de quadril do indivíduo, você vê como é que ele responde a atividades de testes de dominância de quadril, de estabilidade, unipodal, bipodal, isso se encaixa onde? Como eu disse, para o indivíduo que fica o tempo todo abaixado, correndo atrás do filho, para o filho não morrer, sacou? Que o moleque tem criança que é tranquila, tem criança que é o capeta. Eu particularmente gosto das crianças que são capeta. Mas porque tem vivência motora, né? O moleque, porra, quer trepar em tudo, quer subir em tudo. Você dá ali aquele suporte, mas deixa a criança vivenciar, ter repertório, criar repertório motor. Criança que só joga bolinha de gude no carpete é o descoordenado do futuro. São demandas diferentes, por exemplo, de um crossfitter, né? De um crossfiteiro, de um atleta de crossfit. Sacou? Você pode ter demandas de quadril ali para a execução do levantamento terra. Né? Eu costumo brincar, tem um cliente meu um aluno meu que ele me veio procurando por conta de dores na coluna, né? Ele me procurou por conta de dores na coluna e tal. E você entender o contexto do indivíduo, né? E aí dá propósito. Eu fui, avaliei, entendi que ele tinha uma baixa estratégia de dominância de quadril, ele não utilizava o quadril para fazer movimentos em que ele tinha que agachar, entrava pouco quadril, fazer movimento de flexão do tronco, né? A flexão do quadril, ele usava muito a lombar, então tudo isso contribuía. Então, uma estratégia que eu usei motora para melhorar problemas de dores no quadril foi entender o contexto do cara. Qual o contexto do cara? Cara, pô, engenheiro, 60 e poucos anos, bicho, aposentado, mas não aposentado na carteira, mas não fora do mercado de trabalho, presta consultoria, trabalha e tal. E o cara, bicho, qual é a demanda dele? Ele não tem uma demanda tão grande de escritório, tal, disso tudo, mas ele tem suas demandas do dia a dia. Está aposentado, final de semana, aquela promoção, 50% do pão de açúcar de cerveja. O que o cara faz? Vai lá, né? Vai pegar vários engradados, vários packs, né? É uma realidade. Normalmente, o que os caras do mercado fazem para sacanear os indivíduos, né? Nós, pobres mortais compradores. Eles pegam a cerveja que é melhor e botam na última prateleira, que é aquela que você quer levar 3 caixas, bicho. E eu entendo aquela situação, botei essa situação para ele. Falei, cara, o que você vai fazer? Vamos pegar aqui a Medicine Ball, Ball e tal, na época. Botei lá o All Ball no chão, falei, ó, você vai pegar essa bola aqui do chão, vai levantar, trazer aqui acima da cabeça, tal. Aí já é questão do exercício, mas você vai tirar ela do chão e levantar. E aí, no começo, ele falou assim, cara, mas pô, minha coluna e tal, mas dói, eu não posso fazer esses movimentos. Eu falei, cara, você pode fazer esses movimentos, sabe por quê? Porque na hora que... Aí eu joguei essa questão, dei propósito, tem que estar malandragem. Falei, meu irmão, você vai querer pegar a Heineken lá embaixo na última prateleira, malandro, você vai ter que agachar e pegar peso e levantar, tirar do chão. Pô, então, toma propósito, cara. Isso porque eu avaliei, entendi o contexto do indivíduo e lancei, aí eu tive como traçar uma estratégia para
para ele realizar o movimento e aí vencer a cinesiofobia, porque tinha a questão da cinesiofobia, da catastrofização, de que se ele fizesse aquele movimento ia piorar a dor na coluna. Né? Tudo isso partindo primeiro numa avaliação, daquilo que encontrei na avaliação, dos dados que foram colhidos. E utilizando esses dados justamente ao seu favor e criando esse contexto justamente do indivíduo, né? Você trabalha em cima Você insere. da função do dia a dia dele e você, quando você faz essa associação com ele próprio, ele tem um reconhecimento daquilo do seu trabalho, de que realmente ele executa já aquela tarefa, que não é nada anormal da vida dele. Justamente, aí foi a questão que eu falei. Por que o indivíduo ele se move ele se move daquele jeito? E aí a gente vai buscar, né, no fora do biológico. O bio, ele mostra, né, a biomecânica, né, a avaliação do movimento, ela mostra o comportamento motor. O indivíduo se move desse jeito. Isso é bom? Isso é ruim? Vamos analisar todo o contexto. Beleza, analisei o contexto. Por que ele usava aquelas estratégias? Usava aquelas estratégias porque ele, motoras, principalmente pelo fato de ter medo de se movimentar, de fazer um determinado movimento e ter uma piora da dor. E aí você traça estratégias. Bem, eu ia dizer a estratégia da Heineken, joguei para o alcoolismo. Normalmente funciona. Assim, normalmente funciona, depende. Aí você tem que entender também, quando você vai usar a estratégia, tem que entender quem é o teu público. Né? Não tem nada contra evangélicos, né? Mas normalmente a maioria das linhas, né, evangélicas, elas pregam o não consumo de álcool, né? Total respeito. Não, por isso que eu não sou evangélico, que eu formo na cervejinha. Mas tem total respeito isso simplesmente, total respeito nas crenças, fé não se discute. Mas, assim, essa estratégia da Heineken já não ia funcionar, cara. Eu cheguei, não, porque você vai pegar a Heineken, o cara fala, não bebo. Vai, deu ruim. Meu primo, que não é evangélico, também não bebe, pô. Aí tem que usar outra estratégia. Fala, não, a PEC da Coca-Cola. Também se ferrar que a PEC da Coca-Cola sempre tá em cima. Também, pô, real foda também. Aí o mercado não ajuda. Mas você tem que usar alguma estratégia, né, de inserir no contexto ali do dia a dia. Para o cara ver justamente função, ele vê justificativa naquilo que ele está fazendo. Porque o teu cliente, parta do pressuposto sempre que o teu cliente vai ter alguma restrição que você vai integrar, em querer fazer com ele. Principalmente se é um cliente de reabilitação. Tanto um cliente de fisioterapia, na fase reabilitação na fisioterapia, seja na fase de reabilitação já com a educação física, em que ele já vai voltar para níveis de performance, que ele está funcional, mas não está em performance ainda, não está performando, não está nos níveis pré-lesão. Né? Ele sempre vai ter uma restrição de alguma coisa, porque ele tem medos, porque ele tem crenças que são limitantes, e isso vai refletir justamente na maneira que ele se move. Né? Então a gente sempre tem que ter esse aspecto do todo, caçar o todo. Perfeito, perfeito. E aí que entra também, né, toda essa questão justamente só para fazer como se fosse o fio da meada, só para ter essa conclusão, de justamente se a gente fosse definir um pouco do conteúdo que a gente falou aqui nessa 1 hora e meia de podcast, é que é justamente a avaliação, ela é mais do que a unicamente captação de dados e de analisar o movimento do indivíduo, né? Que é tanto a questão da gente analisar a questão do movimento, claro, a análise, a gente ter essa percepção e esse olhar, mas a gente também ter a percepção do bio, do psíquico e do social, ou seja, a gente analisar o indivíduo fora ali do âmbito clínico e de como é a questão do contexto e da vida dele, e de justamente a gente, quando a gente fizer essa captação de dados, a gente entender qual é a melhor estratégia, mas também qual é a melhor estratégia, não só pensando no que a gente captou, mas também no que, mais ainda, no que o indivíduo precisa, no caso, né? No que ele vai ser funcional para ele no dia a dia dele. Justamente, a ideia, né, da avaliação
a gente avalia o movimento, né, no caso da avaliação do movimento mais específica, né, é entender o controle motor, né? Óbvio que você, quando vai fazer a avaliação, que a gente fala coleta de dados, a gente está coletando vários dados. A avaliação, ela só do movimento, né, uma avaliação biomecânica, ela está relacionada a um dos aspectos do indivíduo. Então, você tem que inserir tudo isso dentro do contexto. Cara, e aí, a partir dali, você tirar propósito, traçar sua estratégia com propósito, não fazer só porque está escrito no paper. E o propósito é, cara, a melhora do indivíduo, cara. É estabelecer uma vida plena para aquele indivíduo. É para isso que ele te procurou. Ele não te procurou só porque ele está sem dor no joelho. Ah, eu quero perder a dor no joelho. Ah, beleza, cara. Ficar aí deitado na cama, você também não vai sentir dor no joelho. Você sente dor no joelho para agachar e o cara gosta de jogar vôlei, pô, aí deu ruim, né? O cara quer fazer crossfit, sacou? Ele não tá pleno. O indivíduo sente dor na coluna, mas, pô, ele não pode agachar para pegar o neto no colo, sacou? Você tá dando muito mais para o indivíduo do que simplesmente minimizando dores, né? Corrigindo o movimento. Você está dando qualidade de vida. Nosso foco é qualidade de vida, dar plenitude para aquele indivíduo que nos procura, né? A gente tem que ter isso sempre em pensamento, que esse é o nosso maior propósito como profissionais de saúde, profissionais de movimento, independente de educação física ou fisioterapia. Esse é o nosso foco. Então, assim, não se limitar a terrorismo, não generalizar, a gente entender que a avaliação é individual, esquecer parâmetros generalistas, benchmarks generalistas. Cara, você vai avaliar e reavaliar, isso é importante pensar. A gente fala em não generalizar, esquece os benchmarks de tipo, o ideal pelo estudo tal, pela literatura tal, é que o indivíduo alcance tantos graus de flexão do joelho numa determinada tarefa, num determinado teste. Tipo, cara, você tem que comparar ele com ele. Antes ele estava assim, depois ele ficou assim. E aí você diz, ó, surtiu efeito, não surtiu efeito. O que eu estou fazendo, essa que é o seu parâmetro, é individual. É individualizar ao máximo. Óbvio, você está pensando em clube, você está pensando em grupos, atletas, né? Aí você utiliza benchmarks, né? Filtros aí mais generalistas, porque aí você está falando de um outro contexto, né? Quando a gente pensa em grupo, quando a gente pensa em pesquisa, ok, você também meio que dá uma generalizada porque você quer extrapolar dados, né? Você quer jogar isso para a vida real, embora nem sempre isso é o que ocorra por conta de todas as questões do desenho científico, né? Do desenho da pesquisa. A pesquisa, ela é minimalista, vamos botar assim, né? Ela é, de certa forma, reducionista, ela reduz ao máximo os fatores de influência, enquanto na vida você tem o máximo de fatores possíveis e todos descontrolados. Alguns você controla, outros não. A maioria a gente não controla, a gente larga o léu e vamos que vamos, sacou? Né? Eu trago muito isso, eu falo muito isso com meus clientes com relação a, principalmente, o que a gente vê mais na educação física, né? Aquela procura por hipertrofia e, e emagrecimento, né? A influência forte do fisiculturismo, do fitness americano. E que assim, cara, quando você chega na academia, o nego sempre vem te empurrar aquela avaliação, né, de morfofuncional, percentual de gordura, perimetria. Beleza, legal, tem seu valor. Mas, pensando em movimento, aquilo não te entrega nada. Não é o que vai dizer se eu vou prescrever para você um agachamento com a barra atrás ou com a barra na frente, se eu vou te prescrever se a cadeira extensora é legal para você ou não. É um pensamento muito linear, um pensamento muito, como é que eu vou dizer, né? Esse pensamento Padronizado? não é padronizado, ele é fragmentado, porque a gente
quando tem esse pensamento, principalmente no ambiente de academia, mas na fisioterapia também a gente encontra isso, em clínicas, né? Em tratar pensando em músculo Uhum. e não no todo, né? Isso é complicado e é daí que surgem todos esses problemas de terrorismo biomecânico aí que o pessoal começa a pregar, né? Que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, porque está pensando em partes, não pensa no todo, tem que pensar no todo, né? Menos generalismo, mais individualidade. Perfeito, perfeito, Igor. E bem, eu acho que o nosso episódio fica por aqui, né? A gente vai se aproximando já 1 hora e meia de papo. Parece que quando o assunto é bom a gente passa que nem percebe. E Bom, cervejinha só. a gente tem que marcar quando a gente for pro Rio de Janeiro agora. Vai levar Então eu tudo vou para pra aí. lá. Ah, Quando eu for então. aí na área aí, eu vier aí JP, né? É, JP, né? Agora dessa vez JP. acertei, JP. JP, vou ver se minha prima ainda tem apartamento aí para não ter que pagar, eu não ter que pagar hotel. Ficar só no avião que já tá cara pra caceta, já a passagem. Não, perfeito. Mas qualquer coisa eu vou aí se a apresentação de mestrado for presencial. Aí eu vou ter que sair, né? Porra, aí vai ter resenha, né, rapaz? Tem que ter. Depois, depois da defesa, aí tem gelada. Perfeito. E como é que se diz? Igor, você pode deixar aí também seu Instagram e também falar sobre seus próximos projetos, né? Você tem a questão do canal do YouTube que tem a Bem questão lembrado, bem lembrado. que tem a questão dos vídeos lá que você já fez, que a gente até comentou da outra vez. Tem a questão do workshop que você vai ministrar, né? No SBB 2021. Então pode falar aí pra gente finalizar sobre Então, quais são os seus futuros projetos também. então, vamos lá. Bom, Instagram, né? igormaurício.carvalho, @igormaurício.carvalho. Eu tenho canal no YouTube que tá meio parado. Tá pequenininho, galera que puder ir lá para dar uma ajudada, mas tem bastante conteúdo legal, muita gente boa falando lá. Eu, de vez em quando, falo as bobagens também. Tem algumas aulas minhas lá, mas tem muita palestra legal. O canal é prof.igor Carvalho, lá no YouTube. Eu vou ter que arrumar um nome melhor para ficar mais fácil de achar, porque aí aparece um monte de gente também. Eu tenho que mudar esse nome desse canal aí. Sei lá, rapaz. Eu ia pensar em falar em cervejas, chopp consciência, mas chopp consciência já tem. Que é do professor André Herdia. Muito legal, inclusive, deixou a recomendação para a galera que gosta. Gosta da educação física, mas também tem a galera da Físio lá falando, bem legal o canal. É, então, falei Instagram, falei tudo, e aí fica já o convite para a galera aí do Biomecanicast que está ouvindo, né? Como foi dito no início, sou membro da Sociedade Brasileira de Biomecânica, e a gente, em setembro, do dia 13 a 17, esse aqui, deixa eu ver aqui a data. Deixa eu botar aqui, CBB. Isso aí. No dia 13 a 17 de setembro, a gente vai ter o 19º Congresso Brasileiro Internacional de Biomecânica. Tá? Vão ter vários e vários e vários palestrantes tops, tanto no Brasil quanto internacionais, para falar muito de biomecânica. Vai ser bem legal, vai estar para a galera da fisioterapia, vai estar a Natália Bittencourt, vai estar o Rodrigo Scatoni, galera da educação física vai ter o professor Felipe Carpes, entre outros, vários monstros, galera da física, que a gente tem muita gente da física também lá na SBB, né? Então vai ter o congresso da CBB, deixa eu até ver se pega aí deixa eu tirar aqui o bagulho. Deixa eu ver se aí pega aqui, ó. Tá pegando legal, esse aqui é o site, tá? www.cbb2021.com.br. E esse aqui que vos fala vai estar ministrando um dos
dos workshops que vão estar acontecendo no Congresso, né? Vou estar ministrando um workshop de core training, na reabilitação à performance, né? Ainda não saíram os valores de workshop, mas as inscrições já estão abertas para o Congresso, né? Para o CBB, para o Congresso Brasileiro. Estudantes, merrequinha sem prata para quem não é associado, vocês podem se associar também, tá? Não precisa fazer prova nem nada, é só entrar no site da Sociedade Brasileira de Biomecânica, tá? Procura aí no Google, que agora eu não lembro de cabeça o site, é Brazilian Biomechanics, se eu não me engano, que o pessoal aqui é chique, resolveu botar tudo em inglês, então O usa Brasil é Google Translate. biomecânico. Aqui a gente trabalha assim, rapaz, trabalha na chique. Mas tem seus motivos, por conta que a gente tem muito evento com muita conexão com o pessoal de fora, com as outras instituições, né? Gate Posture, a Associação Internacional de Marcha e Postura, a Associação Internacional, Associação Sociedade Biomecânica da África do Sul, Sociedade Biomecânica Alemã, a gente tem várias parcerias com todas as sociedades internacionais, então o site é em inglês por conta disso. Até porque ele é aberto também para indivíduos de fora do Brasil se ministrarem. É legal, cara, é legal a galera, já fica também o convite para a galera se associar à Sociedade Brasileira de Biomecânica, tem vários eventos, vários fomentos aos estudantes, tanto a nível universitário quanto a nível de ensino médio, né, para já começar a adentrar ali no ensino médio, né, iniciativa biomecânica, né, já começar a pesquisa de biomecânica antes mesmo de entrar na faculdade, então é bem interessante essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Biomecânica. Então fica o convite aí para vocês participarem, precinho merreca, até dia 30 de abril, inscrição é 75 para estudante associado, R$ 100 para estudante não associado, para profissionais 125, se eu não me engano, para os associados e 150 para não associado. Cara, merrequinha, dinheiro da cerveja no final de semana, pô, fica um final de semana sem pedir um Zé Delivery. A gente está nessa situação aí de semi-lockdown em alguns lugares, lockdown em outros, então segura a onda no Zé Delivery, paga a inscrição e garante um evento de altíssima qualidade, que vai ser o Congresso Brasileiro de Biomecânica. Já fica aí o convite. Beleza, galera? E paga o meu workshop também. Só assim que liberar, vocês vão lá e paga esse negócio pra gente bombar e ouvir mais das besteiras que eu falo. E tudo aí que o Igor falou também, tanto para a questão de se associar, quanto para questão do congresso que vai acontecer em setembro também, a gente vai deixar tudo aí na descrição, depois o Igor me passa direitinho e a gente deixa, filé. E aqui fica meu agradecimento também, muito obrigado, Igor, por ter topado mais uma vez, né, participar com a gente, e na próxima a gente já vai poder chamar ele de mestre, né? Tomara. E a gente faz o próximo tomando aquela gelada. E valeu a quem escutou. Queria deixar aqui meu agradecimento também ao público, porque a gente chegou no total de 1.000 reproduções. E Bora, bombando. no caminho firme e forte. E é isso aí, até o próximo episódio. Valeu, galera.